Olá, hoje nós vamos continuar a falar um pouquinho sobre linguagem publicitária. A gente está fazendo uma série de análises sobre anúncios publicitários a partir de diversas abordagens. E hoje a gente vai falar principalmente sobre tipos de apelos e focos da mensagem. São classificações que a gente faz para a gente poder entender um pouco como é que se constrói essa linguagem e pouco a pouco a gente vai se aprofundando um pouco mais nessas mensagens publicitárias, nas formas de criá-las. Então vamos ver aqui alguns exemplos de tipos de apelos de publicidade. Bom, antes da gente falar dos apelos, até seria interessante a gente falar também dos focos da mensagem, que são uma abordagem um pouco mais ampla, né? O que são esses focos da mensagem? A gente poderia pensar que muitas vezes a maioria dos anúncios publicitários eles têm focos específicos. Então, alguns, por exemplo, são voltados mais para o foco no produto. São aqueles anúncios mais tradicionais que mostram o produto com destaque, ou o serviço também que está sendo anunciado, ou até a própria ideia, de uma forma mais objetiva, bem clara, por exemplo, como no anúncio de varejo, né, que vai colocar a foto do produto e o preço, por exemplo, né, são o tipo de anúncio mais comum e mais tradicional que existe. Um outro tipo de foco da mensagem que a gente teria seria um foco no consumidor. Então são aqueles anúncios em que muitas vezes o consumidor ou um representante dele aparece com mais destaque do que o próprio produto. Muitas vezes porque o produto já é conhecido, ou então porque o produto não tem assim um diferencial muito grande, né? Ele é um produto que tem vários concorrentes parecidos, né? Então muitas vezes é mais interessante mostrar que tipo de gente que consome aquele produto, qual é a atitude desse consumidor, né? Assim, o que indiretamente o produto traz para o consumidor, né? Para que, se possível, o consumidor possa se identificar com aquele personagem que é apresentado na campanha publicitária. Um terceiro tipo de foco seria o foco externo. Então, por exemplo, a gente tem algumas campanhas em que às vezes o produto quase nem aparece ou aparece num segundo plano, ou mesmo consumidor, mas o que é o ponto central da campanha é às vezes um tema totalmente inesperado, totalmente diferente daquilo que se associaria àquele tipo de produto, mas é mais para chamar atenção, para criar humor, né, para ser aquele tipo de propaganda marcante que você, às vezes, em alguns casos, você lembra da propaganda, mas você não lembra nem do produto, né? Nem sempre, mas isso às vezes também acontece. Mas é aquele tipo de propaganda que geralmente a gente considera mais criativa, né? Que vai usar uma coisa totalmente inusitada para se tornar uma espécie de entretenimento, para chamar atenção. Bastante comum também a gente encontrar esse tipo de anúncio nos dias de hoje. E por último, a gente poderia também encontrar alguns anúncios que a gente tem mais dificuldade de definir qual seria o foco. Então a gente pode chamar de foco misto, que vai misturar um pouco desses focos que a gente está falando aí. Então a gente vai ver alguns exemplos de anúncios para isso, mas vamos falar também dos tipos de apelos que são independentes dos focos. A gente pode ver que a gente pode ter variações de focos, mas com apelos diferentes. Quais seriam esses apelos? A gente poderia dividir esses apelos em dois grandes grupos, né? Os apelos racionais, que também são os mais tradicionais, né? Mais antigos até da propaganda mais tradicional mesmo, e os apelos emocionais que são cada vez mais utilizados nas campanhas publicitárias, né? Assim, hoje em dia é muito difícil você ver um tipo de campanha que não tenha algum tipo de apelo emocional, até mesmo pela própria a possibilidade que as mídias nos oferecem de envolver emocionalmente esse possível consumidor e também para a maneira como a publicidade contemporânea se coloca, não só no sentido de destacar as qualidades mais objetivas, mais racionais do produto, mas muitas vezes envolver o consumidor numa mensagem mais sedutora, que vai tocar mais fundo as suas emoções, né?
Então, comparando aqui um pouco, né, apelos racionais, muitas vezes utilizados também em anúncios de varejo, né, que vão mostrar o preço, vão falar da garantia, da durabilidade daquele produto, né, da qualidade, da segurança, tradição, confiabilidade, ou vão trazer informações mesmo sobre o próprio produto, né, de uma forma bastante detalhada. Vão falar da assistência técnica, ou que aquele produto vai trazer uma certa saúde, né? Então são alguns dos apelos mais racionais, né? Que muitas vezes podem ser associados também a apelos emocionais, né? Muitas vezes a gente não vai ter só um tipo de apelo num anúncio, a gente vai ter uma mistura dos dois, né? E os apelos emocionais são bastante conhecidos também de todos vocês, né? Então, por exemplo, os anúncios que fazem referência à família, né? Sempre um, um valor bastante importante para a sociedade e usado por diversos tipos de produtos. A própria ideia de amizade, pertencimento a um determinado tipo de grupo, né? Então, por exemplo, nos anúncios com foco no consumidor, em que vão mostrar um estilo de vida, né? Você querer pertencer àquele estilo de vida, né? Se identificar com aqueles personagens. A beleza do próprio anúncio pode ser um apelo também, né? Não só a beleza do produto, mas a beleza com que o anúncio foi criado, né? Assim, isso também é algo que chama a atenção das pessoas, né? Faz com que as pessoas se envolvam esteticamente com aquele anúncio. A própria fantasia, né? Uma ideia de fantasia, de sonho que muitos anúncios trazem também, né? O status, né, um dos apelos mais comuns aí relacionados ao consumismo, muitas vezes, né, e muitas vezes por mais que possamos dizer que não somos consumistas, mas estamos envolvidos numa sociedade bastante consumista e somos levados também, às vezes até inconscientemente, para buscar um determinado tipo de status que um produto parece oferecer, né. O apelo sexual é um dos mais comuns também na propaganda, né? Assim, muitas vezes refutado, mas também bastante utilizado ainda hoje também sobre diversos aspectos. Uma ideia de criar assim, uma empatia, né? Assim, isso a gente tem visto também bastante nos anúncios mais recentes, né? Então, por exemplo, determinados anúncios vão mostrar, por exemplo, jovens ou pessoas que vão ter um determinado tipo de posição, às vezes até política, né? Ou uma posição na sociedade, e aquele produto procura se associar àquele tipo de atitude, por exemplo, uma atitude contra o preconceito, uma atitude ecológica, criando uma espécie de empatia também, né? Mexendo também com as emoções daquele possível consumidor. A própria ideia do medo, né, aparece em alguns anúncios também, né, que vão fazer você pensar não só pela sedução assim daquilo que é agradável, mas também para você tomar determinadas precauções, né? Tem produtos, por exemplo, como seguros de saúde, que usam muito esse tipo de apelo, né? Ou a ideia de realização pessoal também, né? Desenvolvimento na carreira, que também está ligado ao status, muitas vezes, também é bastante comum. Poderia ter outros também apelos, aqui é uma pequena amostra, né, dos mais comuns que a gente encontra na propaganda, e a gente vai ver agora alguns exemplos disso. Então, o mais simples, assim, né, primeiro falando dos focos, e vamos falar um pouquinho dos apelos também, né. Um anúncio com foco no produto, bem simples, né, assim, não é um produto específico, mas o produto aqui é a própria loja, né, que vende produtos para animais, né, você está mostrando aí um dos produtos. Um anúncio de varejo, né, mostrando aí até o desconto, mas não deixa de ter também um apelo emocional, né, para quem tem cachorro, que se identifica, mostrou aí um cachorro que parece que está sorrindo, né, que parece que está interessado em comer aquele petisco, né, bastante simpático. Tem uma abordagem da fotografia também que traz o cachorro mais para perto da gente de alguma forma, né, como se ele estivesse olhando bastante para quem está observando o anúncio, né? Então, apesar dele ser muito simples e muito baseado no produto mesmo, né? Sem grandes criações de associação de grandes ideias,
Mas a própria direção de arte acaba deixando esse anúncio mais interessante, assim. Então, buscar uma certa limpeza, né? Destacar aí a foto do cachorrinho, essa mão em primeiro plano, né? Uma limpeza da tipografia também. É para ser simples, né? Não, nem todo anúncio precisa ser uma ideia completamente inusitada, né? Nesse caso aqui, simplesmente para lembrar que essa marca existe, né? Assim, que essa loja existe e comunicar de uma forma bastante direta o que está sendo comunicado. Um típico anúncio de foco no produto. Aqui outro exemplo de anúncio de foco no produto, né, mostrando o próprio produto, mas também não deixa de ter uma série de apelos aí, por exemplo, a própria imagem, né, a beleza do produto, né, assim, e a beleza como ele é apresentado, né, assim, apesar de ser bem foco no produto mesmo, mas eles escolhem essa imagem meio espacial para aparecer aí na tela do iPhone, né, como se fosse uma coisa muito tecnológica, muito avançada, bonita, né, assim que faz parte do discurso de toda a marca, né, que vai destacar também as próprias qualidades estéticas desse produto, né? Isso é bastante comum, né? Bom, um outro exemplo de foco no produto, né? A gente tem aqui dois anúncios de comida, né? Assim, sorvete, outro ketchup, que na verdade tem a mesma ideia criativa, né? Assim, eles substituem o formato do produto pelo próprio ingrediente do qual ele é feito, né? É interessante, é criativo, né? A maneira como é mostrado a qualidade dessas frutas, né, ou do tomate que está ali dentro do produto, de uma forma interessante, assim, quase que equivalendo, né, o conteúdo do produto com o próprio produto já industrializado. Mas é bastante simples, né? É um foco no produto mesmo, está destacando uma qualidade do produto, que é o sabor, nesse caso, ou a pureza dos ingredientes, né? Com uma imagem bem focada nisso, com um tratamento interessante, né? Visual, né? Nessa maneira que eles escolheram aí de representar o produto pelos seus próprios ingredientes, mas com foco bem direto no produto mesmo, né? E tem uma beleza também, a gente poderia encontrar outros apelos também aí, né? Agora um exemplo, né, de campanhas que tem um foco maior no consumidor, né? Então, por exemplo, nessa campanha bastante famosa da Dove, que já teve diversos desdobramentos, né, em que eles trazem consumidoras de diferentes tipos de beleza, né? Assim, saindo um pouco daquela ideia tradicional só de um tipo de mulher, né? Que usaria esse tipo de produto, mas mostrando que é um produto que pode servir para vários tipos de pessoas diferentes, né? Assim, procurando criar uma empatia com o consumidor, então tem essa ideia de empatia, esse apelo emocional também pela empatia, pela ideia de diversidade que a campanha traz também, né? E o que importa aqui é mostrar o consumidor, não é tanto mostrar o produto, não é tanto que é uma campanha aqui da marca, você nem sabe se é especificamente do creme Dove ou se é do sabonete ou algum outro tipo de produto, né? Todos eles servem, né? Mas o que importa é mostrar quem é que pode consumir esse produto, né? Para quem esse produto é destinado e assim criar uma certa empatia com esse consumidor, né? Um outro exemplo aqui de foco no produto é essa campanha feita para o iPhone também. Aqui, na verdade, a gente tem as duas coisas, né? Assim, é uma campanha que envolve, em alguns anúncios, o foco maior vai ser no produto, em outros vai ser no consumidor. Então, esse na parte de cima, a gente vê que é bem direto o foco no produto mesmo, mostra o produto, como é que faz para você
mudar do Android para o iPhone, né? Assim, uma campanha que faz essa relação direta também com o concorrente, né? Mas é nessa imagem mais objetiva mesmo, mais focada no produto, mas ela é complementada com uma série de outros anúncios que, embora fale bastante do produto, é bastante importante também mostrar aqui qual é o tipo de consumidor que consome esse produto, porque muitas vezes o iPhone, até por ser um produto mais caro, né? Assim, determinadas pessoas achavam que, ah, não, esse produto é só um produto de quem tem muito dinheiro. E o que a Apple quer fazer aqui é dizer que é um produto acessível para uma grande variedade de pessoas com perfis diferentes, né? Então, eles criaram toda uma série de anúncios para que mais pessoas se interessassem por aquele produto, né? Embora ele continue sendo um produto bastante caro. Então a gente vai ver aqui dois dessa série de anúncios que vão ter esse foco no consumidor e conforme a gente vê o vídeo, isso vai ficar um pouquinho mais claro. Vamos ver aqui dois vídeos dessa campanha. Por exemplo, a gente tem esse aqui, né? Eu vou passar os anúncios primeiro e depois a gente comenta. Lançaram esse jogo mundial onde você podia sair pelas ruas e capturar uns monstrinhos. E eu, com celular que não dá pra tirar foto, não dá pra mandar mensagem, não dá pra jogar videogame, ficava como? Só olhando, pô, que da hora, pegou, né? Aí eu comprei um iPhone e foi tipo assim, a melhor compra da minha vida, cara. Não trava, eu consigo jogar, eu consigo fazer tudo, entendeu? Meu nome é Christian e eu mudei pro iPhone. Vamos ver mais um anúncio da mesma campanha. Tô lá falando com o meu chefe, então ficou mudo. Eu falei, meu Deus, ele desligou na minha cara. Que sociedade é essa? Quando eu vou ver o celular, menino, o celular apagado. Ei, gente, mas eu carreguei esse celular. Aí corri, coloquei na tomada, aí ele ligou e ficou aquela tela azul, nada funcionava. E aí foi quando meio que eu acordei e falei, não, vou comprar um iPhone porque não trava, então isso já vale todo o investimento. Eu sou Rosângela e eu mudei para iPhone. Bom, a gente vê aqui que tem vários personagens, né? E esses personagens, eles são personagens com características muito próprias. Isso é bastante interessante da gente perceber, porque você vê que eles têm um estilo de vida diferente entre eles têm uma forma de falar diferente, né? Eles têm um sotaque diferente. Se a gente vê mais anúncios dessa mesma campanha, a gente vai perceber que tem alguns que falam com uma linguagem com um certo sotaque nordestino, outros já mais do sul, outros que vão ter uma linguagem mais jovem, mais com utilização de gíria, ou alguns que vão usar mais um tipo de linguagem mais próxima da linguagem do trabalho, que trabalha numa empresa, como esse último que a gente viu, né? E a gente vê que é proposital isso na campanha, assim, para criar uma espécie de empatia com o consumidor, né? Tem também essa utilização dos emojis, né, que são possíveis, né, os avatares que são possíveis de você criar com o próprio produto. Então não deixe de falar do produto também, das suas vantagens do produto, lógico, né, mas é uma tentativa de criar essa espécie de empatia com o consumidor, que é bastante importante, né? Ela não está simplesmente falando das qualidades mais objetivas do produto, mas está mostrando também que tipo de consumidor que consome esse tipo de produto. E é bem interessante a gente perceber isso, assim, né? Que esses tipos humanos, eles são criados com muita atenção aos detalhes, né? Assim, com as palavras que eles utilizam, o próprio tipo físico que eles representam, né? Você vê que tem aquele primeiro personagem, ele tem um brinco, tem uma pinta, tem um caráter mais oriental, outra personagem negra, uma mulher. Você tem uma variedade aí de personagens que eles criaram, né? Para também falar um pouco dessa ideia de diversidade, né?
e para dizer que aquele produto, de certa forma, poderia ser utilizado por uma grande variedade de pessoas, né? Não está sendo destacado só a questão da tecnologia aqui, né? Está sendo destacado também o uso, né? Quem utiliza aquele tipo de produto, né? Então vamos ver mais alguns anúncios para a gente continuar falando um pouquinho disso, né? Bom, falando um pouquinho mais do foco no consumidor, a gente também pode ver anúncios como esses, que são bastante comuns também, né? Que vão mostrar, principalmente na área de moda, né? É bem comum você mostrar o consumidor, né? Porque ainda que você mostre o produto também, por exemplo, nessa propaganda da Louis Vuitton aí tem provavelmente ela está usando, né, roupas e a bolsa da própria Louis Vuitton, mas não importa tanto o produto, esse produto em si, né? A ideia não é mostrar esta bolsa necessariamente, está mostrando, mas está falando da marca como um todo e está mostrando também um tipo de pessoa, né? Uma espécie de estilo de vida, né? Assim como essa aí de baixo, né? Também de uma marca de luxo, né? De joias, né? Que a joia até aparece ali no pescoço dela, mas não é o foco principal, né? Assim, aqui na verdade até procura quase que se disfarçar um pouco, né? Assim, para ter esse apelo mais emocional da mãe que está brincando ali com a criança. Lógico que é uma mãe bastante sofisticada, então tem vários apelos aí, né? Apelo ao status, apelo emocional também, né? E o produto fica quase que meio disfarçado ali, né? Lógico que ele não passa em branco, mas ele até a forma como ela está usando, assim, brincando com a criança, como se ela estivesse em casa, né? Assim, à vontade, não necessariamente só usando a joia para ir numa festa, procura dar uma ideia de uma coisa assim mais comum, até porque essa personagem parece muito rica, né? Então ela poderia utilizar essa joia em qualquer ocasião, né? É um pouco isso que eles querem trazer também nessa ideia, né? A ideia de simplicidade, uma falsa simplicidade, na verdade, né? Simplicidade de quem é muito sofisticado, né? Também vai trazer esse apelo aí ao status, né? Essa ideia também dessa vida desejada, que a pessoa está só curtindo a vida ali com o filho, mas muito bem arrumada, com a sua joia, né? Assim, também faz parte da ideia do status e de buscar uma certa identificação com esse possível consumidor, né? Que vai buscar esse tipo de vida também, né? Então, a gente vê aqui bem claramente nesses dois tipos de anúncio aqui. Bom, a gente poderia ainda trazer também alguns exemplos do foco externo, né? Ou até misto aqui, né? Porque aqui a gente tem o produto também em destaque. Em algumas campanhas a gente quase nem vê o produto, vai ter só um foco externo quando o produto já é muito conhecido. Mas aqui a gente poderia até chamar de um foco misto, porque tem a fotografia do carro, né? Mas foi associado um elemento que, em princípio, não teria nada a ver com o carro, né? Assim, esse rinoceronte, ou os cavalos, ainda que você fale em tantos cavalos, né? A gente usa nessa linguagem para falar da força do carro, né? Mas aqui eles vão além, né? Eles usam outro animal que vai representar um pouco a força, né? A estabilidade, que é o próprio rinoceronte. No slogan que eles vão utilizar aí é mais que tecnologia, é instinto, né? Trazer essa ideia um pouco selvagem para esse tipo de carro, né? Então é uma associação aí bastante distante, né? Assim, do que seria o produto, mas para criar essa coisa um pouco mais criativa, às vezes criar um certo humor, ou trazer uma metáfora que vai ser voltada para o produto, né? E fazer com que aquela campanha chame bastante atenção, né, do que simplesmente você mostrar o carro ou simplesmente mostrar o consumidor, né? Esse tipo de campanha geralmente é de bastante impacto. A gente poderia comparar essa campanha com uma outra campanha também de carro e que também vai fazer associação a um foco externo de determinados animais, mas de uma forma bastante diferente. Então eu vou mostrar aqui o vídeo
Acredito que alguns de vocês vão se lembrar dessa campanha. Você quer uma picape que tenha cavalos ou pôneis? Pôneis malditos! Pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio carro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Te quero. Escolha uma picape forte de verdade. Nissan Frontier, 172 cavalos, a mais forte da categoria. A Nissan tem um jeito inovador de pensar a força. Pense no Nissan. Ei, você! Não fecha o vídeo, não! Deixa eu falar uma coisinha! É o seguinte, se você não passar esse vídeo agora para 10 pessoas, você vai sofrer a maldição do pônei. Você vai ficar o resto da vida com essa música na cabeça. Pônei maldito, lá 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 lá. Pônei maldito, lá 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 lá. Bom, acho que todo mundo lembra dessa propaganda, né? Assim, quem viveu nessa época, que era uma propaganda que chegava a ser bastante irritante até, né? Essa era a própria ideia deles, né? Usar o humor, né? É bastante engraçado, mas ao mesmo tempo é completamente absurda, né? Você jamais imaginaria que apareceriam uns pôneis numa campanha de um carro, né? Mas teve um impacto bastante grande. Então é um exemplo típico de foco externo, né? Assim, você associar uma coisa completamente inesperada, né? Aqui para criar até essa certa irritação e esse certo humor, né? Mas com isso realmente chamar muita atenção. Muitas vezes as pessoas nem lembravam mais do que era essa campanha, mas lembravam dos pôneis malditos, né? Então também pode-se cair nesse risco, né, de você lembrar mais da ideia do que do próprio produto. Mas a gente não pode negar o impacto que ela tem, mesmo que a gente ache irritante, né, assim, ela fica grudada um pouco na memória da gente. Bom, vamos retomar aqui e ver mais alguns outros anúncios. Outro exemplo aqui de foco externo, por exemplo, essa campanha aqui da Pepsi, né, bastante interessante, que vai associar a bebida Pepsi como se ela fosse o sangue, né, que tem que ser doado ali, né, que as pessoas estão dependendo daquele tipo de produto, né, assim, precisam daquilo para viver, né, então o Pepsi venha para a vida, né. No contexto atual, não seria a campanha mais adequada, né, porque a gente está agora na pandemia vendo muita gente hospitalizada, então assim, esse tipo de humor não seria o melhor para um momento como uma pandemia. Mas é uma propaganda bastante criativa e ousada até, né? Isso acho que também é interessante da gente perceber, porque conforme a gente vai estudando a propaganda muitas vezes em outros países, a gente já vai ver que às vezes existe um certo humor em outros países que é diferente do nosso, né? Então, coisas que tem na nossa propaganda que são pra gente muito engraçadas ou interessantes, muitas vezes você não vai encontrar em outros países, e lá fora também você vai encontrar campanhas às vezes mais ousadas como essa, né, dependendo do público para o qual elas são dirigidas, né, e que às vezes no Brasil causariam um certo estranhamento, né. Então isso é legal também da gente pensar. Mas é outro exemplo bem claro, assim, né, de foco externo. A gente poderia dizer que o apelo aí tem um apelo do humor também, né? Pode ser um pouco tétrico, mas não deixa de ser o humor. Talvez não seja o humor brasileiro, mas é um tipo de humor também, né? Outro exemplo do uso do humor na propaganda e da associação com uma coisa que não é tão ligada ao produto, né? Então a gente poderia também chamar de foco externo, essa campanha aí da aspirina, que é praticamente só com texto, né? Que tem esse texto aí: se sua mãe estivesse com dor de cabeça naquele dia, você não existiria, né? Brincando um pouco com aquela piadinha, né? De que a mãe, essa possível mulher, alegaria que estaria com dor de cabeça
e por isso não ia querer fazer sexo naquele dia, né? Essa é um pouco a brincadeira, uma piada que está introjetada, assim, né? A gente pode até considerar que tem algo de machista aí por trás, né? A gente pode encontrar muitas vezes isso nas campanhas, mas faz parte da própria sociedade que já tem esse tipo de pensamento, ou já tem essa piada introjetada, né, nas discussões sociais, que muitas vezes a publicidade vai lá e capta simplesmente, né? E procura criar um certo humor aí também com isso, né? Embora não tenha nenhuma ligação direta realmente com aspirina, né? Com essa questão mais sexual que é trazida pelo anúncio, né? Ou mesmo com o Dia das Mães, né? Assim, foi uma tentativa de criação de algo que chamasse atenção, que fosse engraçado, né? Mas que voltasse a falar do produto, não necessariamente destacando só as qualidades do produto de uma forma objetiva. Bom, outro exemplo, né, de foco externo, né, aqui falando um pouco do que o produto faz, que vai te dar um bronzeamento, né, mas você vai sair torrada, né, assim, tostada com aquele produto do sol, né, mas com uma associação de uma coisa que não tem nada a ver com o produto. Ninguém vai passar bronzeador numa fatia de pão, né, é óbvio. Mas tem essa ideia de você, ao invés de mostrar simplesmente a pessoa utilizando aquele produto, você usa um assunto diferente, né? Assim, uma forma mais criativa de você abordar através de uma metáfora também, né? Mas chamar mais atenção também de quem está observando esse tipo de anúncio através de um foco externo com humor também. Outro exemplo do uso do humor, né, que é bastante comum também, né, isso eu achei bastante interessante, né, um anúncio de uma empresa que vai fornecer internet, né, assim, uma internet mais rápida. Então aí a gente vê que está escrito no anúncio, né, baixe os filmes mais rápido do que nunca, né, consiga eles mais rápido do que nunca, e é tão rápido que é como se esse vento fosse tão rápido também que jogou o próprio animal aí, o pato, em cima da cara da moça, que parece naquela cena do Titanic, né? É um tipo de humor também que vai usar a ideia da paródia, né? Isso também é interessante da gente falar. Existem vários tipos de humor, né? Existe o humor relacionado à paródia, o humor que faz referência a alguma coisa que acontece na sociedade também, né, ou numa situação absurda, né? Existe o humor daquele personagem que é um personagem mais esquisito, mais engraçado, para quem não dá certo as coisas, né? Existe um humor cínico também, o humor na ideia da tiração de sarro do concorrente, por exemplo. Então tem várias formas, né, de você utilizar o humor e que aparecem na linguagem publicitária. Aqui seria o da paródia. Outro exemplo também, né, mais surreal aqui, né, uma campanha do McDonald's, que tem esse slogan aí, o verdadeiro milkshake, né, e milkshake é o pé da letra em inglês, né, seria o leite batido, né, assim, ou chacoalhado, né. E aí é como se a vaca fosse pular e chacoalhar o leite ali, né, nesse pula-pula aí em que ela está colocada. É completamente absurdo, né, mas tem esse uso do humor também com um foco externo, né, porque não está sendo mostrado nem o milkshake, nem o próprio McDonald's, nada, assim, é uma coisa que não teria nada a ver diretamente com o produto, mas se faz essa associação pela própria palavra milkshake. Outro tipo de apelo emocional que a gente tem é o medo, né? Também aparece em algumas campanhas. Então a gente vê aqui, essa é uma campanha ecológica, né? Assim, que faz com que a floresta tenha uma espécie de rosto e está gritando, né? Então isso aparece como uma certa ameaça, assim, né? A gente tem medo que isso aconteça, né? Então tem
esse apelo também ao medo. Tem algo também do apelo à própria imagem, né? A própria fantasia que existe nessa imagem também chama muito atenção, né? Mas a função final dela é criar um certo estranhamento, criar um certo medo de que essa floresta seja destruída, né? A floresta encarnada num personagem aí. Mais um exemplo, né, do uso do medo também, muito comum nesse tipo de campanha que é contra o tabagismo ou contra as bebidas, né, você beber e dirigir, né. Esses aqui utilizados de uma forma bastante interessante também, né, são bem diretos esses anúncios, então aquele do cigarro ali, né, que ele fala umas boas-vindas calorosas para a morte, né, e o cara está se dirigindo ali a um caixãozinho que está colocado na ponta do cigarro, né, e o outro, né, em que o carro se transforma numa caveira se você for beber, né, através do copo com álcool. Então é um uso de ideia de imagem muito interessante também, né, mas ambas utilizam esse apelo ao medo, né? Assim, é muito comum nesse tipo de campanha educativa, assim. Não todas precisam usar o medo, né? Assim, nas campanhas voltadas para a questão das drogas, das bebidas, mas é bastante comum, né? Como nessas embalagens de cigarro que a gente tem aquelas campanhas horríveis, assustadoras, mostrando as pessoas já doentes, né? É bem esse tipo de apelo que a gente vê ali, né? Mais um exemplo, né, uma campanha mais criativa, mas que também vai tratar dessa questão do medo e, ao mesmo tempo, de uma ideia de empatia, porque aqui é uma campanha voltada para uma organização assistencial às pessoas de rua, né, que estão em situação de rua. Mas tem uma intensificação aí até da própria sensação ruim da pessoa estar se afundando na própria calçada, né, assim, ela está sendo engolida pela própria cidade, se afogando, né, no vício ou na dificuldade de sair das ruas, né? Então são imagens bastante chocantes mesmo, né? Mas que vão ter esse tipo de apelo através disso, do choque mesmo, né? Ao mesmo tempo que busca criar uma certa empatia, né, para que você possa auxiliar aquelas pessoas nessa campanha. Outro tipo de apelo extremamente comum, né, é o apelo sexual, né, assim, esse aí também é um dos apelos que faz mais sucesso na propaganda, né, às vezes de forma mais direta, às vezes de forma mais indireta. Eu trouxe aqui um anúncio já bem mais antigo, da década de 80, começo da década de 80, que a gente vê que a gente tem um apelo sexual aí também presente, embora não seja tão direto, mas o texto, né, assim, que fala levanta moral, tem algo aí de sexual bastante forte também, né? Tanto a Mouse Beer como depois mudou um pouquinho o enfoque da Mouse Beer, mas a Caracu também, eram cervejas que focavam um pouco também nessa ideia do apelo sexual, assim, no sentido de que seriam bebidas afrodisíacas, por exemplo, né? Então, isso aparece aí, principalmente no texto dessa imagem, né? Embora você tenha um foco bem forte no produto, né? Mas não deixa de ter um apelo sexual. E campanha de cerveja, a maior parte delas tem apelos sexuais, né? Agora que a gente está começando a ver uma mudança, né? Mas é muito comum. Muitas vezes o produto não tem nada a ver com aquele uso do apelo sexual, né? Assim, na cerveja você poderia até dizer que porque as pessoas bebem, ficam mais soltas, né? E tem um certo estímulo sexual aí, mas tem produtos que não tem nada a ver, mas que usam gratuitamente o apelo sexual porque chama bastante atenção. Um exemplo é esse aqui, né? É um anúncio da TAM, também um pouco mais antigo, que não deixa de ser bastante criativo, assim, porque tá escrito ali embaixo apenas Rio, Miami, Rio, todos os dias. Então a ideia é que
A gente já tem essa ideia de que as mulheres brasileiras utilizariam uma tanga mais curtinha, né, estariam mais à vontade, usa muito esse estereótipo também sexual da mulher brasileira, assim, né, essa exploração sexual, realmente, a gente pode fazer essa crítica ao anúncio, que é muito forte, né, porque o, o avião aí não tem nada a ver com o corpo da mulher, né, assim, mas a ideia que se utilizou foi de que ela iria para Miami, ela utilizaria uma tanga maior, né, assim, e quando ela volta para o Brasil, ela usa essa pequenininha, e por isso essa marca do biquíni aí bastante presente, né. Então traz um pouco essa narrativa no anúncio, mas é lógico que à primeira vista o que chama atenção é essa bunda dessa mulher com um close, assim, com bastante destaque, tem essa ideia de ser pelo sexual bastante é, é, direto, assim, para chamar atenção, né? E o humor se dá um pouco na relação com a frase, né? Que aparece aí embaixo. Bom, acho que também vale a pena a gente dizer que o apelo sexual também não é ligado simplesmente ao corpo da mulher, né? A mulher é muitas vezes muito mais exposta realmente, assim, acho que a propaganda tem uma tradição, né, assim, do uso do apelo sexual relacionado à mulher, né? Acho que até pelo fato da sociedade machista que a gente vive, né? Mas também é cada vez mais comum, né, assim, o apelo sexual do corpo masculino também, que aparece numa grande quantidade de anúncios, né, assim, antes era talvez um tabu maior, né, era mais comum a mulher aparecer o seu corpo, mas a gente vê que desde, sei lá, da década de 80 para cá, a gente tem também a presença do corpo masculino, muitas vezes nu ou seminu, cada vez mais presente nos anúncios também, né? Assim, o apelo sexual sempre é um tipo de apelo que funciona e que está presente na campanha. Aqui a gente tem, além da própria foto, né, em que ele aparece sem camisa, todo musculoso aí, mas os elementos da foto também remetem à questão sexual. Até essa espuma branca do mar, né, assim, essa espécie de explosão, tem algo aí também do gozo sexual também bastante presente nessa imagem, né. Outro exemplo também da Calvin Klein, que utiliza bastante, mas quase todas as campanhas de moda, né, muitas delas utilizam também essa questão do apelo sexual, de marcas, ou mesmo perfumes, né, e que a gente vê, por exemplo, nessa da Obsession, que o perfume nem aparece o vidro, né, mas aparece muito mais uma situação aí de conquista, né, que você não sabe muito bem o que está acontecendo, os dois estão nus, né, ou mesmo nessa outra personagem aqui mais andrógena, mas que tem também essa ideia de mostrar o corpo e mostrar também uma certa atitude, uma certa juventude. Você pode até pensar aí também numa espécie de foco no consumidor, né, assim, porque a gente está mostrando um estilo de vida, um tipo de pessoa que vai se identificar com aquilo, né? Mas com esse apelo sexual bastante presente também, né? Ou a ideia do culto ao corpo, da juventude também, que é muito comum aí, né? Bom, outro tipo de apelo muito comum é a família, ou a ideia de segurança também, né? Nesse caso, desse anúncio, a gente tem as duas coisas. Então, a gente tem aqui um anúncio da Honda, né? Que ao invés de mostrar a moto ou o desempenho da moto, né? Vai mostrar uma criança segurando no dedo do pai como se fosse segurando no guidão de uma moto, né? Tem uma certa ousadia aí nesse anúncio, né, pelo fato de colocar um bebê, mas também se quer trazer, de certa forma, a ideia de uma certa segurança que teria de andar de moto, embora seja muito questionável isso, né? Mas tem essa ideia também de
falar um pouco da família, né? Assim, de que a Honda também está presente na família, né? Não é só para pessoa solteira, né? Assim, mas essa ideia da relação com o filho também. E também essa ideia do sonho, né? O sonho de consumo, que também está ligado ao status, está tudo presente aí, né? O tipo de anúncio mais comum que vai trazer a ideia de família, né, são os famosos anúncios das margarinas, né, assim, eu nem coloquei aqui o anúncio porque todos conhecem mais ou menos aquela cena, né, da propaganda de margarina que muitas vezes vai ser até um clichê da propaganda, né, mas que é bem comum, né, e tem outros tipos de produtos também, né, eu escolhi aqui, por exemplo, trouxe, né, um anúncio trazido por um dos alunos também, que achei bastante interessante, né? Assim, que vai falar da segurança e da família também, já para a Volkswagen. São fotografias que mostram crianças nas posições que elas ficariam se elas sofressem um acidente de carro, né? Então, tem uma coisa do medo aí também, mas ao mesmo tempo essa ideia da família, que você vai proteger a sua família, que o carro da Volkswagen traria essa segurança, né, assim, para você proteger a sua família. Acaba tendo até um certo humor nesse anúncio, né, porque apesar de mostrar uma situação trágica, é mostrado de uma forma muito eufemística, né, assim, de uma forma até divertida, né, as crianças parecem estarem brincando, né, mas ao mesmo tempo estão representando o próprio acidente muito trágico que poderia acontecer ali, né? A gente poderia também mostrar agora uma outra campanha, também da Volkswagen, que vai trazer esses apelos emocionais bastante presentes, essa ideia da família e da própria segurança. Então, vamos ver aqui um vídeo para a gente comentar um pouquinho mais sobre isso. É até um anúncio mais longo, mas que ganhou prêmios, que é bastante interessante. Então, esse anúncio aqui.
Bom, é um anúncio muito emocional, né? Assim, é quase uma novela, né? Assim, ele tem toda a narração aí, né? Através das imagens que vai se dando no tempo, né? O carro que passa através das gerações, né? A pessoa que foi concebida dentro do próprio Volkswagen, depois teve a sua vida salva por ele mesmo. Tem uma carga dramática aí bastante grande no anúncio, né? Isso tudo é feito não só através do roteiro e da história criada, mas através da música, né? Através da luz também escolhida na filmagem, a própria montagem, né? Tudo isso corrobora com essa ideia mais emocional que está presente no anúncio, né? E ao mesmo tempo que tenta trazer essa ideia da Volkswagen inserida na vida das pessoas, né? Então vai trazer muito mais essa ideia do uso do produto pelo consumidor, também tem as duas coisas, aí também tem o consumidor bastante presente, né? Seria talvez uma espécie de foco misto entre o consumidor e o produto, né? Mas o produto, na verdade, é mais uma ideia do produto, não são os detalhes do produto de uma forma objetiva, né? É muito mais os benefícios que ele pode trazer aí nessa vivência familiar que é apresentada nesse tipo de anúncio, né? Então, uma abordagem interessante também desses apelos emocionais, né? E um anúncio até mais longo, que também muitas vezes a própria utilização da propaganda na internet possibilitou que surgissem outros formatos também do que o tradicional anúncio curtinho de 30 segundos, né? Esses anúncios muitas vezes eles aparecem na internet, em outros lugares, em que eles podem ter uma duração maior e envolver assim o consumidor de uma forma mais emocional. Por exemplo, para o cinema também funcionaria muito bem esse tipo de anúncio, né? Porque ele tem toda uma narrativa que é muito cinematográfica também, né? Vamos retomar aqui mais alguns exemplos. Agora para falar um pouquinho também da ideia de beleza ou fantasia, né? Muitas vezes essa beleza do próprio anúncio ou dessa fantasia criada pelo designer em cima do produto, né? Aqui é um anúncio com foco no produto bastante direto, assim, né? A gente está mostrando aí esse liquidificador que tem uma torneirinha, e que então é um liquidificador maior que pode ser utilizado em festas, é um pouco isso que está dito aí no texto também do anúncio, né? É um liquidificador que para você reunir os amigos na sala de estar, na cozinha de estar, na churrasqueira de estar, é o que está escrito aí no anúncio, né? Mas a gente vê que ele é um anúncio que chama atenção pela própria beleza, pela própria elemento gráfico que foi criado aí, né? Tem um determinado momento em que a gente vai ver com muita frequência no design mais recente o uso desse tipo de arabesco, assim, né? Teve uma época que era moda também essa presença, né, desse tipo de ilustração nos anúncios, né? E a gente vê que foi criado uma imagem que é quase abstrata, assim, para criar uma ideia de uma certa fantasia, né? Dar uma embelezada naquele produto também e ao mesmo tempo destacar o seu próprio design, que é um pouco diferente, né? Então também é uma outra forma de envolver o consumidor esteticamente, né? Ou aqui, por exemplo, né, esse anúncio também de um celular que vai possibilitar imagens 3D, né, assim, e aí tem toda uma ideia de fantasia aí, né, de liberdade, dessas pessoas voando, né, numa situação bem inusitada. Também tem algo da família aí presente, né, você vê que até no celular aparece ali a moça tá se casando, né, é como se fosse a história da vida dela aí, mas colocado de uma forma bem fantástica, né, bem surreal, né, assim que a imagem traz, né? Então é interessante também esse uso da fantasia aqui, né? E por último, eu queria encerrar, na verdade, essa aula mostrando um anúncio da Deutsche Telekom, né, que é uma companhia alemã de telecomunicações, né, voltada para essa questão desde a internet até
telefone também, né? Eles trabalham com isso. É uma campanha que ganhou um prêmio também, né? Que vai falar dessas questões da fantasia, vai usar a ideia da ficção científica, vai usar a ideia da juventude também atual nesse momento que a gente está vivendo, assim, muitas vezes uma juventude que está sem muitas esperanças, tal, mas eles tocam muito nesses apelos emocionais, né, numa ideia de que a gente vai ter como é que seria o futuro, né? Então vamos mostrar aqui o anúncio para vocês poderem pensar um pouquinho sobre isso, né? Eu vou mostrar primeiro, depois eu comento um pouco, tá? Só assim, falando de algumas coisas, né, que aparecem na campanha, como a campanha em alemão, vocês vão entender, mas tem uma coisa que acho que é interessante destacar, que talvez vocês não percebam logo de início, quando começa a acontecer aí a situação toda, né, como se o mundo estivesse mudando, uma das coisas que é falada no noticiário da televisão que aparece aí na campanha é que o Brasil, o presidente do Brasil comunicou que a Amazônia foi reflorestada quase em 90% da sua floresta original, né, que é uma coisa fantástica que acontece no anúncio. Acho interessante de destacar isso, né, porque nem todo mundo vai entender isso em alemão, mas é dito logo no começo do anúncio, prestem atenção que uma hora eles vão falar em Brazilian, estão se referindo ao Brasil, à floresta amazônica, né, e como isso também é uma coisa desejada. É interessante a gente perceber também qual é a imagem do nosso país lá fora que acaba aparecendo também nesse anúncio, mas o anúncio não é sobre isso, o anúncio é sobre essa ideia de futuro, né, qual seria o futuro da geração atual, a partir das ideias da tecnologia. Então vamos ver um pouquinho para a gente resgatar essa ideia da fantasia também. Weitere Nachrichten kommen zur Sorge. Studien zeigen, dass von heute besonders unter den weltweiten Ereignissen leiden wird. Ökonomen befürchten, dass die globale Instabilität zu Unsicherheiten auf dem Arbeitsmarkt führen könnte. Für alle jungen Leute ist 2021 damit mehr denn je eine Reise ins Ungewisse. Sag mir was ich noch nicht weiß. Nein, bitte nicht! Eine Reise ins Ungewisse. Eine Reise ins Ungewisse. Eine Reise ins Ungewisse. Es gibt auch Hoffnungsschimmer. Bereits Jahre zuvor hatte der Präsident der indigenen Region Brasiliens angekündigt, dass der Amazonas-Regenwald auf 90% seiner früheren Größe angewachsen ist. Ist das echt wahr? Bitte begrüßen Sie unseren nächsten Gast, Alex Kaczynski. Alex, das bist ja du. Nur älter. Und cooler. Der Tech-Pionier hat etwas Unglaubliches geschafft. Hier sehen wir ihn mit einem lebenden Dodo, der vor hunderten Jahren ausgestorben ist. Ärmel um 60% verlängern. Jetzt Farbe wechseln. Hier fing alles an. Doch wie ist es möglich, eine ganze Stadt nur per Photosynthese zu versorgen? Das ist pure Pflanzenpower. Und 10G-Satellit eingesetzt. Mission accomplished. Was geht? Hier ist euer James Bond. Leute, denkt dran, dass bei meiner Skills Academy noch Stipendien frei sind. Ihr trainiert dort mit den Besten, um selber zu den Besten zu gehören. Nutzt die Chance, seid ein Player. Wir haben es geschafft. Ich möchte euch allen für die harte Arbeit danken. Auch wenn sie mich dafür umbringt, ohne sie hätte ich es nie geschafft. Du bist die beste Frau aller Zeiten. Wirklich eine Generation von Game Changer. Hab ja gesagt, dass ich gut bin. Besonders unter Bom, essa é uma campanha bastante interessante, assim, né? A ideia é
falar um pouquinho sobre quais seriam os possíveis futuros dessa geração, né? E a narrativa toda que se dá ali é como se, né, eles de repente passassem por o futuro e realizassem tudo aquilo que eles queriam naquele futuro. Então tem a moça lá que está no começo montando uma mão ali, né, meio mecânica, você vê que ela acaba se transformando numa pessoa que criou uma espécie de implante, né, uma mão quase verdadeira. O outro rapaz que vai se tornar um apresentador de televisão, a outra que vai trabalhar com moda, que vai criar aquele tipo de roupa que de repente ela simplesmente fala e a manga da roupa cresce sozinha, né? A outra que vai mais para aquela ideia do reflorestamento das plantas. Então, assim, vai falar muito dos sonhos dessa geração, né? Assim, e no final tem uma espécie de slogan que vai falar isso, que o seu sonho é o seu futuro, né? Então, tá lidando muito com a ideia da fantasia também, né? Assim, de uma certa projeção, mas ao mesmo tempo de dar um certo incentivo, né, para a geração atual, assim, do que poderia ser o seu futuro, né, e usar a tecnologia para isso, né, é uma empresa de tecnologia, né, que fornece internet, telefone, né, contato entre as pessoas. É uma campanha que surge também dentro de um estudo que a própria empresa faz com a juventude sobre a sua percepção da tecnologia, né? E muitas vezes, embora seja uma geração que às vezes é criticada, porque está sempre no celular, está sempre na tecnologia, mas que também vão se colocar vendo como a tecnologia como uma possibilidade de crescimento, de realização, né? Assim, tem uma série de outros anúncios também feitos com a Billie Eilish, que inclusive aparece uma parte da música dela ao fundo aí do anúncio, né? Como uma personagem que vai se identificar ali com jovens e com outros anúncios que tem entrevistas com vários jovens que vão falar também de como eles usam a tecnologia para construir o seu futuro, né? O anúncio aqui, ele não termina só nesse vídeo, mas a empresa criou também uma plataforma em que os jovens podem clicar e pegar dicas ali de como, por exemplo, conseguir um emprego, como realizar os seus sonhos, e às vezes com depoimentos de outros jovens também que já conseguiram se estabelecer com ideias inovadoras, por exemplo, trata bem dessa questão da inovação também na campanha, né? Então é bastante atual, assim, dentro do contexto de uma geração mais tecnológica. A tecnologia é abordada na campanha, mas não é só isso diretamente, né? Tem essa ideia da realização pessoal, que é um apelo emocional, né? A ideia da projeção do futuro, da identificação com um determinado grupo, tem uma série de apelos emocionais aí envolvidos, né? Essa ideia da ficção, da fantasia também, né? Que a gente vai vendo que muitas campanhas vão envolver vários desses apelos para se aproximar desse consumidor e tornar a sua mensagem mais interessante, né? Então acho que aqui a gente viu hoje assim vários usos de apelos diferentes, né? Do humor, do apelo sexual, do apelo à família, né? A ideia do grupo, né? Que são muito comuns na publicidade, né? Que podem ser utilizados de formas mais criativas também, né? Os diversos tipos de foco também, né? Que a gente falou que desde o foco no produto, que é algo mais tradicional, mas que também funciona em alguns casos, o foco no consumidor, ou o foco num assunto mais diferente, né? No foco externo, como a gente já chamou, recapitulando. Então, essa é uma passada geral, assim, né? Sobre essas questões. A gente está fazendo diversas abordagens da linguagem publicitária, né? A gente já falou um pouco sobre figuras de linguagem, agora falamos um pouquinho sobre focos e apelos. Vamos se aprofundar também um pouco em algumas questões de direção de arte, mas acho interessante a gente pensar o design de comunicação, né? Estou trazendo muito da publicidade, mas de comunicação como um todo, né? Nesse tipo de criação mais conceitual, né? Assim, que o design também é a criação daquilo que vai ser dito, daquela imagem que vai ser criada. Não é simplesmente o tratamento que a imagem vai ter,
ou a diagramação, ou a tipografia utilizada, isso tudo faz parte da mensagem também, né? Mas tudo isso tem um conteúdo conceitual também que se articula com diversos anúncios, às vezes com diversas plataformas, com diversos formatos também, e a gente vai estudando pouco a pouco cada uma dessas coisas. Para essa semana eu não vou pedir nenhuma tarefa específica, vou pedir apenas para que vocês pensem bem sobre essa questão dos focos da mensagem e tipos de apelo e guardem essa ideia, porque a gente vai fazer um exercício depois em que a gente vai utilizar diferentes tipos de focos da mensagem, diferentes tipos de apelo. Mas isso vai ser nas próximas aulas para essa semana, então vocês não precisam ter nenhum tipo de postagem lá, mas não deixem de assistir a nossa aula, de curtir a aula também, porque as curtidas também, lembrando para vocês que as curtidas lá no nosso grupo servem também para a gente aferir, né, a presença de vocês, saber que vocês estão realmente assistindo os vídeos. Então podem curtir e comentar se vocês quiserem lá também, ok? Então, por hoje é só. Até mais, pessoal.